como é que foi para você trabalhar por muitos anos com seu pai, né? A gente tem muitos alunos no G4, tem muita gente que passa pela gente, conhecidos nossos, que estão passando, ou passaram, ou vão passar por esse desafio que é a transição e a sucessão familiar. Como é que foi para você, se puder explorar um pouquinho mais, como que era a relação com ele, era boa, não era, como isso foi evoluindo ao longo do tempo, como ele foi te dando mais responsabilidade, porque a gente percebe que grande parte do sucesso da sucessão familiar vem de quem criou o negócio ter maturidade suficiente para entender que é responsabilidade dele fazer uma boa sucessão familiar. Verdade. E muitas vezes isso não acontece, porque aquela pessoa, o significado da vida dela é o negócio, e ela não quer desapegar, não porque ela não confie no sucessor, mas porque ela gosta tanto daquilo que ela não quer desapegar. Então conta um pouquinho pra gente como é que foi, o que você vê também, que você deve ter conversado e conversa com muita gente que passa por sucessão familiar, o que você vê que funciona bem, o que não funciona bem. Boa pergunta, acho que tem vários aprendizados aí. Acho que no começo, a gente tem um respeito pelo nosso pai, porque é nosso pai. E a gente tem que ganhar o respeito inverso, tanto dele como do time. Porque quando chega o filho, ainda mais quando chega muito novo, tem vezes que o filho já chega com mais experiência e bagagem. Não foi meu caso, eu cheguei com pouca experiência, pouca bagagem e entrei lá. Então, eu fui entendendo o meu papel no negócio. E Einstein já dizia, né, tempo é relativo. A gente tem uma vontade de uma velocidade que às vezes não é a realidade do que acontece. Então, eu por muitos anos estava nessas reuniões e alguém me perguntava lá no meio da reunião com meu pai, mas aí, seu filho vai te suceder? Ele olhava para a pessoa e para mim falava, eu não sei se ele é competente o suficiente para isso. Na lata. Mas o que era? Era o jeito dele de falar, cara, se um dia você for pegar essa cadeira, você vai ter que merecer ela, senão você é meu filho. Então, eu, desde o começo, ouvi muito essa afirmação em casa. E para mim, de alguma maneira, me formou. Eu não levei para o lado pessoal, eu levei para o lado, ok, eu tenho que me mostrar meu espaço aqui. E eu fiz isso muito também com o meu time lá. Minha primeira área que eu assumi, com meus 22 anos, tinham 5 pessoas na área. Eu cheguei na reunião e falei, cara, eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo nessa cadeira. Vocês estão aqui há mais tempo do que eu. O que vocês gostariam de fazer? Que vocês nunca tiveram voz para. Se eu concordar, eu ajudo a fazer. Então, eu entendi que quando você entra numa empresa familiar com pouco conhecimento, você tem que chegar com o pé no chão. Você tem que entender que tem algo funcionando, tem um sistema rolando lá. Mas isso é muito liderar hoje, né? Eu acho. Ao invés de dar a direção, você ser recurso e construir a direção exatamente ouvindo muito mais e dando essa autonomia do que direcionando e cobrando e falando para onde tem que ir, assim. Isso não se só descobre muitas coisas boas. não só na empresa familiar. Acho que em Tudo. qualquer empresa, Depois esse tipo na de vida, humildade na vida, é acho o que faz a diferença. Depois a gente pode entrar nesse tema específico, que eu tenho uma teoria que eu aprendi, que para cada tamanho de empresa precisa de um CEO diferente. Ou você se transforma para ser essa pessoa, ou você sai da cadeira. Mas a gente pode entrar num segundo tema que, para mim, eu entendi isso, o meu papel numa companhia de 11 lojas para 100 lojas. Aí. Então, eu aprendi bastante e tem coisas legais para a gente compartilhar. Outro ponto, para mim, tem que ter uma visão de alinhamento. Porque eu acredito que as pessoas elas têm dificuldade de fazer as conversas difíceis. E aí a gente vai postergando e isso vai criando uma bola de neve. A minha teoria sempre tem que ter uma conversa difícil, senta e faz. Acho que a mediação faz parte de um relacionamento. E se você não está alinhando esse campo de visão e acompanhando os checkpoints e se alinhando no percurso, de repente você está vendo a coisa acontecer assim. O fundador não quer sair de jeito maneira, o filho quer um espaço, mas não tem um espaço, mas não tem visão para onde o negócio está indo. E a gente teve esses alinhamentos e eu fui ganhando espaço conforme eu fui entregando também. Porque também a gente se dá muito bem, acho que um dos maiores benefícios que eu tive nesses 15 anos é a amizade que eu tenho com ele. Então a gente tem um respeito e uma confiança muito especial. Mas isso se conquista com o tempo. Executando. Se você perguntar para ele hoje, a Aramis que existe hoje, ele fala, é a casca Aramis. Por dentro não é a Aramis que eu montei. É uma outra empresa. E teve o choque na época de visão de geração. Mas ele também foi dando espaço para testar. E na época eu tinha um CFO, que era o braço direito dele.
O que eu entendia? Toda vez que eu chegava com uma ideia na sala, tava na sala o CFO, ele e eu. Nada passava. Nada passava. Falei, caraca, nada passa. Aí eu falei, vou colar nesse cara. Aí eu comecei a antes sentar nele, jogar minhas ideias. Chegava na reunião, ele não me apoiava. Aí, depois da primeira dessa, eu sentei com ele e falei o seguinte, eu tô sendo brother, eu tô trazendo minhas opiniões. Você pode discordar o que você quiser. Na hora, se você concordou comigo, você me defende, cara. Vamos juntos. Aí eu pilhei o cara. Aí eu entendi que era o caminho para começar a abrir minhas portas. E aí eu pilhava ele concordava, chegava na mesa, a gente discutia e eu fui destravando, de repente, as amarras. E fui mostrando que o meu olhar de governança, diferente do dele, também podia fazer sentido. E aí a gente foi ganhando essa maturidade e essa conexão, ao ponto de ele concordar com 28 anos, eu fazer um roadshow e 29 assumir uma presidência de uma companhia. Ele tinha essa visão de querer sair depois de um certo tempo para poder ter uma liberdade de agenda.